Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma aulinha básica sobre reações orgânicas. Essa primeira parte aqui é apenas uma introdução, é para a gente entender de forma bem abrangente, né, bem generalista, digamos assim, um pouquinho de reações orgânicas para depois a gente poder aprofundar cada uma delas nos seus mínimos detalhes, né? Então, o que seria legal você saber é que a gente tem três grandes grupos, tá? De reações, que são adição, eliminação e substituição. Claro que tem outros tipos, né? Mas por enquanto vamos focar nessas três. Quando que eu reconheço uma reação de adição? Ó, você vai adicionar uma substância, por exemplo, aqui no caso Cl2, dentro de outra substância. Para você poder fazer isso, você precisa quebrar uma dessas ligações aqui, que é a ligação π, para o carbono poder se grudar um carbono num desses átomos e outro carbono no outro átomo. Então isso é uma adição. E a adição sempre vai ocorrer em carbonos que são vizinhos, né? São carbonos vicinais. Então isso eu preciso ter na minha mente, né? Como reconhecer uma adição. E a gente pode dizer que de forma genérica, né, vai ser A mais B dando AB, que a gente junta essas duas substâncias. Na eliminação, a gente vai tirar o que a gente tinha colocado na adição, por exemplo, tá? Então a gente tem que tirar, por exemplo, cloro, a gente pode tirar os dois cloros saindo, por exemplo, Cl2, a gente pode retirar HCl, então vai sair no caso ali, né, o cloreto de hidrogênio. Pode retirar também água, se tiver OH, se for um álcool aqui. Só que de forma geral, né, ela tá junto, por exemplo, ó, tá desse jeito, AB, e tá formando esse cara aqui, A mais B. E aí, para compensar essas ligações aqui, por exemplo, que não vai mais existir, essas ligações não existirão mais, porque a gente retirou essa substância daqui, né, que é o Cl2, consequentemente vai ter que aparecer uma ligação dupla desse lado. Ó, a ligação dupla na adição tá antes da flash. Então fica A mais B dando esse cara aqui que é o AB. Eu tenho que quebrar a ligação dupla para poder adicionar alguma coisa. Agora, se eu eliminar, né? Eliminação. Eliminar, tirar alguma coisa da molécula, essa dupla vai ter que voltar justamente para compensar as ligações do carbono. O carbono vai ficar só com três ligações, então tem que voltar a ligação dupla. Isso vale para tripla, vale também para cadeias fechadas. Tem que fazer alguma coisa para compensar essa ligação que a gente está tirando os átomos, né, de dentro da molécula. E na substituição, a gente não quebra a ligação dupla e a gente não forma a ligação dupla. Esse aqui é o benzeno, ele é aromático, ele tem as ligações duplas aqui alternadas, então tem que imaginar aqui três duplas alternadas, e quando a gente tentar reagir ele com cloro, por exemplo, essa reação só vai ocorrer com substituição. Então, o hidrogênio que está ligado num desses carbonos aqui, ele vai ser substituído por um cloro. Então, um cloro entra no lugar do hidrogênio. Isso aqui é quase como se fosse um jogo de futebol, ó. Ou um jogo de vôlei, por exemplo. O jogo de vôlei eu acho que é melhor porque no jogo de vôlei tem 6 jogadores em campo, né? E quando você quiser botar mais um jogador aqui, que no caso é o cloro, se tu colocar cloro, ó, tu vai ter que tirar um desses jogadores que é o hidrogênio. Então sai o hidrogênio e entra o cloro. A posição aqui não importa, tá? Que a gente pode ir girando o benzeno que vai ser a mesma substância. Então entra cloro, sai hidrogênio. Isso é substituição. É por isso que a adição ela vai ocorrer em alcenos e alcinos. Então, se eu encontrar uma reação, né, com alceno e alcino, eu já vou ficar, tá, é adição. Claro, pode ter outras adições, que nem, por exemplo, na acetona, no aldeído, né, que são adições nucleofílicas, por exemplo, mas aí, geralmente para o vestibular, eles adoram alcenos e alcinos. A gente quebra a ligação dupla e tripla. Na eliminação, geralmente vai ocorrer com aleto, né, que são os caras que têm grupo 17, cloro, bromo, ou álcool, se tiver OH, a gente retira a água, né, uma desidratação,
por exemplo. E a substituição ocorre com caras bastante estáveis, né? Por exemplo, os aromáticos, eles não querem quebrar a ligação dupla e perder essa estabilidade, essa ressonância. Então, os alcanos nem têm dupla, né? E não tem nada para tirar, a não ser hidrogênio. Então, eles não fazem reação de eliminação nem adição. Os alcanos e aromáticos fazem substituição, eles substituem o hidrogênio por outra coisa. Então, para mostrar isso que eu estou te falando, né, eu vou pegar uma questão aqui de um vestibular aqui do Sul. E aí nós vamos ver quais são as possibilidades, né, de reação. A reação, repara que é com bromo e com bromo, que é Br2. Só que na primeira aqui, o que é legal você observar? Que está saindo um hidrogênio, ele está te contando aqui, né, que eu tinha Y hidrogênio, e agora tem Y-1, então saiu um hidrogênio e entrou um bromo. Então, se sai um hidrogênio e entra um bromo, isso é uma substituição. E substituição não ocorre, né, com alceno e alcino. Tem que ser com cara estável, que nem aromático, que nem alcano. Então, já temos a resposta A ou B. E agora repara que na 2, na segunda reação, esse bromo ele está entrando dentro da molécula aqui, né? A gente está A mais B dando AB. Então, tu está adicionando bromo dentro da molécula. Provavelmente, tu vai estar quebrando alguma ligação dupla que ela tem, né? Para conseguir fazer isso. Então, tu não consegue colocar o bromo dentro da molécula. Então, essa aqui tem que ser alceno, né? Porque alcano não tem dupla. Então, pode ser alceno ou alcino. Por isso, essa resposta aqui é a letra B. Tranquilo? Olha essa outra questão aqui que é muito interessante, porque ele está usando a mesma molécula. Ó, a gente tem bromo, e nós vamos reagir o bromo com esse cara aqui, que é o etoxi. Então, o que seria legal você observar na primeira, quando tem um éter aqui, né? Como é que esse éter foi formado? Ué, eu só troquei essa parte aqui, né? Entrou etoxi e saiu bromo. Se sai o bromo e entra o etoxi, isso é uma substituição. A gente só trocou um pelo outro, a gente não fez mais nada. Agora, olha só, ela também pode formar esse cara aqui. E quando formar esse, o que está acontecendo? A gente tirou o bromo, porque não tem mais bromo aqui. E repare que um dos hidrogênios também saiu, né? Ó, vamos imaginar que é desse carbono aqui. Saiu um hidrogênio que tinha 3, agora ficou quanto? 2. E aí vai faltar uma ligação para esse carbono e para esse carbono aqui também, porque a gente tirou o bromo e o hidrogênio. Então vai ser formada uma ligação dupla que está aqui. Então, claro, eles não escreveram aqui, né? Mas podiam ter escrito que está saindo HBr. Está sendo eliminado HBr. Então a gente está eliminando, como não está sendo água, a gente não pode chamar de desidratação, né? Então a gente está eliminando bromo, né? Seria uma desbromação. A gente fala mais que a deshalogenação. Então, nossa resposta aí melhor fica a letra A. Tranquilo? E mais uma dica, ó. Quando a gente estiver falando de oxidação e redução, seria legal você observar que na oxidação na orgânica, tu não tem que calcular NOx, não. Só tem que olhar para a substância e ver. Está aumentando o oxigênio? Então, se estiver aumentando o oxigênio, né, tem que olhar aqui em cima da fletinha também, tem que ter oxigênio, porque ela não tem como aumentar o oxigênio sem tu colocar oxigênio nela. Então, nós vamos colocar oxigênio para a substância sofrer oxidação. O oxigênio também pode entrar e tirar hidrogênios, tá? Formando água. Mas tem que entrar oxigênio na história. Já na redução contrário, né? A gente vai tirar o oxigênio. E como é que a gente tira o oxigênio? Colocando hidrogênio. Então, todas as substâncias aqui em cima, elas têm que ter o quê? Tem que ter hidrogênio para a gente poder tirar o oxigênio e sofrer a redução. Tanto que o símbolo, né, internacional aqui de redução é esse hidrogênio, né, e o de oxidação é esse oxigênio escrito nesses colchetes aqui. Bom, vamos dar um exemplo aqui, só para ficar mais claro, tá? Primeira reação, ele quer saber que tipo de reação que é essa. Olha, eu estou trocando bromo por hidroxila, né? Se eu estou trocando bromo por hidroxila, isso é uma troca, isso é uma substituição. Então, não é eliminação. Tem que ser A ou B, substituição. E agora aqui na segunda, vocês conseguem ver que tem um cara com bastante oxigênio aqui? Eu já vou ficar desconfiado, né? Vou ficar, poxa, tá entrando muito oxigênio.
E esse oxigênio aqui entrou, roubou dois hidrogênios, né? Provavelmente formando o quê? A água. E ainda entrou outro oxigênio aqui que aumentou o número de oxigênio. Então isso com certeza vai ser uma oxidação e não adição. Então nossa resposta aqui fica a letra A. Tranquilo? Bom, com isso você consegue fazer boa parte das questões fáceis de reações orgânicas, tá? E aí, muito obrigado aqui pela atenção. Claro que nós vamos continuar aqui com outras reações, tá? Tu pode dar uma olhada na descrição desse vídeo, que vai ter todos os links aí envolvidos, né? Inclusive para o Studbook de reações orgânicas, mas eu recomendo sempre estudar para o teu vestibular, tá? Nunca a matéria toda. Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau!